Você sente culpa em comer? Se você sente culpa em comer, fica nesse vídeo que ele está sendo gravado especialmente para você. Ele foi inspirado por um cliente que eu atendi semana passada, que sentia muita culpa ao comer e estava passando por um processo em que pouco que comia já sentia culpa. E por que que isso estava acontecendo com ele? E pode estar acontecendo com você também. Assim como eu, ele foi criado numa religião muito rígida, cheia de dogmas, cheia de regras e cheia de culpa. E ele estava se sentindo culpado por outras coisas que estavam acontecendo na vida dele. E ele comia para aplacar a culpa das outras coisas. Porque a culpa de comer era menor do que a culpa de pensar as coisas que ele entendia como errada que ele estava pensando. E o que que acontece? É que a culpa, ela acontece quando a gente tem um comportamento que ele é diferente do comportamento que a gente gostaria de ter. E a culpa por comer é quando você tem um comportamento de comer diferente daquele que você gostaria porque você entende como correto ou que você colocou pra si, mas ela machuca menos do que a culpa de estar sentindo que você está pecando. Quer dizer então que toda vez que eu sinto culpa por comer, tem um aspecto religioso ou espiritual por trás? Não. Mas se você tá aqui nesse vídeo, talvez tenha. O que acontece é o seguinte: em muitos lugares a gente aprende que nós somos pecadores por qualquer coisa que a gente faça. Que a gente erra o tempo todo e que, portanto, existe uma culpa de viver, uma culpa de tudo o que acontece na sua vida. E por sentir essa culpa em tudo, talvez você coma para aplacar essa culpa por tudo. Mas o maior pecado de verdade que a gente pode ter é negar Jesus. E é negar que ele veio para lavar os nossos pecados. Então, quando talvez a gente sente tanta culpa, a gente tá talvez diminuindo o que o Jesus veio fazer e fez, diminuindo o sacrifício dele, como se tivesse sido em vão. Enquanto que quando a gente se permite reconhecer esse amor, reconhecer o sacrifício e a grandeza, a gente pode viver mais em paz. A gente pode viver, sim, cuidando dos nossos atos, cuidando de quem a gente é, cuidando para seguir princípios que façam sentido dentro daquilo que te cabe. E o domínio próprio, ele é um dessas coisas que é bom a gente pôr em prática. Inclusive o domínio próprio na tua relação com os pensamentos, com aquilo que você deseja, talvez uma inveja, talvez a ira ou muita raiva que você sinta, talvez um comer com gula exagerado, no sentido de para além da conta do que o teu corpo físico dá conta, literalmente, né? Algo que te machuque. Sim, é importante a gente olhar para o domínio próprio. Ao mesmo tempo, esses atributos, eles não são contemplados. A gente precisa sim se colocar aberto a serviço, disposto
a se transformar. Mas quem realmente transforma a gente não é a gente, é o Espírito Santo. E talvez você esteja se perguntando: quem é? Como assim? Uma nutricionista falando dessas coisas e relacionando a relação com a comida com um lugar religioso. Não é religioso o que eu tô te falando. É exatamente o contrário. É olhar para a espiritualidade para além da religião e dos dogmas. E olhar para Deus, para Jesus, para o Divino Espírito Santo, como eles são, com tanto amor, com a guia, com os conselhos, com a paz, com a leveza, com a alegria do que pode ser. Talvez cuidando do teu corpo como o templo que ele é. E sim, pedindo a guia do domínio próprio, de uma forma aberta, se permitindo ser transformada, fique mais fácil. Não é sobre colocar tudo na conta de Deus e do Espírito Santo, de Jesus como guia. A gente tem a nossa parte, e a sua parte é importante. Mas a parte mais importante que a gente tem é se abrir, é se entregar, é se permitir viver a transformação, é se permitir perceber o que é culpa e o que é responsabilidade. O que é que você tá abafando, que é o que tá realmente te doendo e te machucando quando você come para sentir culpa, para abafar uma dor mais profunda. É para isso que precisa olhar e não para a culpa em comer. Porque a culpa em comer é só uma desculpa para dores mais profundas e que talvez não seja você quem vai resolver na força do braço. Tem uma passagem que diz que a gente não resolve as coisas na base da força, mas pelo Espírito Santo. E talvez quando você faz a sua parte, que é se entregar, que é pedir a guia, a ajuda, seja isso que você precisa. E, gente, falar uma coisa pra vocês, tá fácil não gravar esse vídeo. Tá fácil não. Tá fácil não. Mas eu preciso. Eu preciso. Eu preciso te contar que o teu corpo é templo. Eu preciso te contar que muito do que a gente faz tá além das nossas forças. E que, inclusive, o cuidado com o teu corpo, algumas vezes, não é na base da força. Não é na base da dieta. É na base da entrega. É na base da confiança. Tu talvez soltar, de pedir a guia, os diagnósticos, os sintomas, as dores, os comportamentos. Não é sobre a gente num aspecto material e mental. Sim, tem a nossa parte. E a nossa parte importa. Mas ela é tão pequenininha. A nossa parte de verdade é entregar, é pedir ajuda, é confiar.
é se deixar ser guiado, é se questionar e sentir no corpo quando você vai comer algo, quando você vai fazer uma escolha. Isso vai me fazer bem? E quando a gente vai aprendendo, e eu ainda tô muito engatinhando, por isso tá difícil gravar esse vídeo. Quando a gente vai aprendendo a se relacionar com o Divino Espírito Santo em nós, como esse guia e conselheiro, a gente vai aprendendo a escutar um corpo de um outro lugar. Porque o cuidado com a sua saúde faz parte de honrar a vida que você recebeu. Não só honrar a vida que você recebeu, pensando na visão sistêmica em relação aos nossos pais, mas honrar a vida como um presente de Deus. A gente não tá aqui nessa existência com esses pais, com essa casa, com essa vida à toa. Você com certeza não tá escutando esse vídeo à toa. Com certeza. O meu convite aqui é para que você olhe a culpa de comer como uma desculpa por uma culpa de outra coisa que eu não sei o que é, mas você sabe. Quantas vezes você come o que te machuca para aplacar a dor de um machucado ainda maior? E não quer de novo, não quer dizer que todo mundo que sente culpa em comer é essa a razão. Tem muitas outras razões para a culpa de comer, mas essa pode ser uma delas. E você merece olhar para ela.